A estatura modesta de Gervonta Davis só causa problemas para seus adversários. Seu poder impressionante e sua habilidade precisa de nocautear fazem com que cada soco seu carregue uma força avassaladora. Enquanto isso, fora do ringue, o time da NFL, Baltimore Ravens, também esmaga a concorrência em busca de glórias. No início do round, Davis parece se manter calmo, mas quando acha que encontrou a brecha, ele ataca. Conhecido como Tank, ele pode até parecer um pouco desajeitado ao entrar no ringue, mas nessa luta, ele está completamente focado. Agora, é hora de falar sobre o mestre dos uppercuts pesados, um dos golpes que o tornou famoso. Gervonta Davis deu seus primeiros passos em uma academia de boxe aos 5 anos de idade, sob a orientação do treinador Calvin Ford. Mesmo criança, ele já mostrava que era especial, conseguindo nocautear e superar oponentes maiores em torneios locais. Sua cabeça grande e seu estilo agressivo renderam-lhe o apelido de Tank, que ele carrega com orgulho até hoje. Aos 12 anos, ele já estava quebrando barreiras, vencendo 3 campeonatos nacionais júnior consecutivos. Aos 17, conquistou o maior torneio amador dos Estibaresawa, o Golden Gloves, mas perdeu a chance de competir nas Olimpíadas de Londres devido ao limite de idade. Com um impressionante recorde amador de 205 vitórias e 15 derrotas em 2013, aos 18 anos, Gervonta decidiu se tornar profissional. Devido a uma gestão pouco eficiente, Gervonta Davis ainda era um nome pouco conhecido, mesmo após marcar 10 nocautes em 11 lutas em apenas 1 ano e meio. Tudo mudou quando Floyd Mayweather notou o talento do ambicioso peso-mosca. O grande campeão reconheceu o potencial do jovem durante uma sessão de sparring e decidiu levá-lo sob sua asa. Após assinar com a Mayweather Promotions, Gervonta rapidamente deixou os pequenos eventos regionais para trás. Seu primeiro grande teste foi contra Luiz Sanches, um lutador respeitado com um recorde de 17 vitórias e 4 derrotas. Seguindo as instruções de Floyd, Gervonta pressionou o oponente, usando seu soco traseiro em todos os níveis. Sanches chegou a dizer: "Garoto, eu te avisei que você é o único que consegue se esquivar do fogo inimigo." Com um histórico de nocautes devastadores, Gervonta entrou em um ritmo de arrastar o adversário para rounds posteriores. Sanches tentou uma abordagem mais conservadora no primeiro round, usando movimentação de cabeça para criar oportunidades de golpes poderosos. Algo que já havíamos visto em suas lutas anteriores e que se repetia ali. Sanches revidou, mas Gervonta aumentou a intensidade, mudando seu ataque para um uppercut de esquerda que deixou todos impressionados. Três meses depois, Gervonta Davis enfrentou o durão Hugo Ávila. Com longos cruzados de esquerda, ele mostrou um timing impecável e um poder impressionante. Mas, no final das contas, foi o seu igualizador, aquele golpe que decide tudo, que fez a diferença. Incorporando um gancho de esquerda preciso, Gervonta dominou a luta de ponta a ponta. Ele mergulhou em combates corpo a corpo, vivendo up to seu apelido de Tank, deliberadamente ficando no bolsão para trocar socos. Mesmo com uma aparente diferença de habilidade, ele provou que podia vencer assim. O azarão teimoso tentou encontrar sua chance no ataque, lançando alguns socos selvagens que não acertaram o alvo, mas Gervonta veio por baixo e acertou um golpe certeiro. O poder foi tão grande que ele achou ter cortado o oponente. Enquanto isso, Gervonta se manteve defensivamente responsável, mostrando que não era só força bruta. No quarto round, um grande corte apareceu, e ele entrou no modo Tank, acumulando pontos e mirando no torso vulnerável do adversário. O oponente preso contra as cordas mostrou resistência física e mental, mas não foi o suficiente. No início de 2017, com 15 nocautes em 16 lutas, Gervonta teve a chance de lutar pelo cinturão super pena do IBF, que pertencia ao invicto José Pedraza, com um recorde impressionante de 22 vitórias e 0 derrotas. Mantendo-se seguro em sua famosa concha Filadélfia, Gervonta desferiu um combo de 2 socos precisos, mirou nas costelas e fez os uppercuts fluírem. Trabalhando com contra-ataques precisos, ele dominou o oponente tanto no corpo a corpo quanto no meio alcance.
Qualquer movimento do campeão era instantaneamente punido. O que salvou Pedraza foi seu queixo de aço e a determinação de aguentar o desafiante. Enquanto isso, Gervonta se tornava cada vez mais extravagante e focado no controle do meio alcance. Ele continuou a sugar o oxigênio dos pulmões de Pedraza, mudando o ritmo como um maestro. Quando ouviu o suficiente, Gervonta terminou o concerto com uma aplausos rajada de golpes. Ele começou a investir em socos únicos e, ao perceber que o oponente estava cambaleando, colocou um ponto final na 7ª rodada. Um gancho de direita, lançado diretamente do quadril, atingiu o alvo com precisão, desconectando Pedraza da luta. Aos 22 anos, Gervonta Davis conquistou seu primeiro título mundial, marcando o início de uma carreira brilhante. As vitórias vinham com tanta facilidade que Gervonta Davis acabou relaxando um pouco antes de sua segunda defesa de título, contra o invicto Francisco Fonseca. Conhecido por seu estilo agressivo, Tank acabou perdendo o peso e, consequentemente, seu cinturão. Mesmo assim, a luta aconteceu. No ringue, Gervonta começou a distribuir suas combinações tradicionais: ganchos de direita ao corpo e cruzados de esquerda na cabeça. No entanto, os golpes pareciam não ter o mesmo impacto de sempre. Fonseca, resistindo aos ataques do americano, revidou com tudo, mostrando que não estava ali só para fazer número. Gervonta tentou minimizar os pequenos sucessos do desafiante, mas quase pagou caro por subestimá-lo. A luta permaneceu equilibrada e competitiva, mas a qualquer momento, Davis poderia acertar um golpe decisivo e nocautear Fonseca. No final, foram os instintos afiados de contra-ataque de Gervonta que garantiram a vitória, salvando o dia e mostrando por que ele é considerado um dos melhores da atualidade. Na primavera de 2018, após uma mudança de classe de peso, Gervonta Davis disputou o título vago da WBA. Seu adversário era o experiente Jesus Coelar, um ex-campeão que havia defendido o mesmo cinturão 5 vezes no passado. Na batalha entre canhotos, Gervonta se movimentou com precisão cirúrgica, martelando o tronco de Coelar com ganchos de direita poderosos. Ele perfurou a guarda do argentino com um cruzado impecável que acertou em cheio o fígado, mostrando toda a sua eficiência. Gervonta voltou a ser o matador que todos conhecem, terminando a luta com 3 knockdowns e deixando claro quem mandava no ringue. Pouco tempo depois, ele enfrentou Hugo Ruiz, um lutador com mais de 40 vitórias no currículo. Mas nem mesmo a experiência de Ruiz foi suficiente. Um cruzado de esquerda, seguido de um gancho de direita, encontrou o alvo com precisão, despedaçando a defesa do mexicano. Com isso, Tank conquistou sua 20ª vitória, consolidando-se ainda mais como uma das maiores estrelas do boxe. Em sua cidade natal, Baltimore, Gervonta Davis deu início a mais um de seus habituais massacres no ringue. Desta vez, o alvo foi Ricardo Nunes. Já no segundo round, Tank começou a trabalhar o corpo do oponente, entrando no clinch com um grande gancho de esquerda que deixou claro quem mandava na luta. Apesar da dominância absoluta de Gervonta, os fãs pediam por adversários mais renomados em seu currículo. Na época, o campeão de 3 cinturões era Vasil Lomachenko, que estava sob a égide da Top Rank de Bobby Arum. Floyd Mayweather, no entanto, não queria fazer negócios com eles, muito menos arriscar colocar Gervonta contra a melhor versão de Lomachenko. Por isso, no final de 2019, Gervonta subiu para a categoria dos 135 libras e disputou o título vago da WBA. Seu adversário foi o cubano Yuriorkis Gamboa, de 38 anos, um lutador com ouro olímpico, 2 cinturões em 2 divisões e uma reputação de atirador preciso no ringue. Mas nem mesmo a experiência de Gamboa foi suficiente. Gervonta, ágil e calculista, começou a tocar o torso do cubano com cruzados precisos, alternando entre golpes ao corpo e à cabeça. Gamboa caiu na armadilha favorita de Tank já no primeiro round. O cruzado de esquerda foi a arma escolhida, e Gervonta se moveu para o alcance curto com a velocidade de um guepardo. Gamboa até desviou de um jab duplo, mas não conseguiu escapar do que vinha em seguida. Gervonta comandou o ringue com autoridade, martelando Gamboa com socos de esquerda e, claro, seu uppercut devastador. O queixo de aço do veterano aguentou o tranco, mas no 8º round, Gervonta finalmente acertou um golpe no clinch que balançou a cúpula de Gamboa.
O cubano se recuperou, para a surpresa de muitos. Mas Gervonta restabeleceu o domínio nos rounds finais, usando movimentos característicos ensinados por Floyd. Claramente insatisfeito em deixar a decisão para os juízes, Gervonta tentou finalizar a luta com um uppercut poderoso que encontrou seu alvo e decidiu o resultado da luta, consolidando mais uma vitória impressionante em sua carreira. Aos 25 anos, Gervonta Davis já era uma das estrelas mais brilhantes do boxe, mas sua fama crescente veio acompanhada de polêmicas e escândalos. Enquanto festejava em uma boate, Tank se envolveu em uma briga e acabou preso. Além disso, em fevereiro de 2020, o boxeador foi acusado de agredir sua namorada durante um jogo de basquete. Alguns fãs até brincavam que esse comportamento era influência de Floyd Mayweather, mas a situação era séria. O campeão foi levado sob custódia, liberado sob fiança pouco depois, mas passou quase 3 anos sob investigação. Os problemas legais de Gervonta não pararam por aí. Enquanto dirigia sua Lamborghini em alta velocidade, ele passou por um sinal vermelho e causou um acidente que feriu 4 pessoas, incluindo uma mulher grávida. Davis fugiu do local, mas logo se entregou às autoridades. Ele foi condenado a 90 dias de prisão domiciliar e 3 anos de liberdade condicional. No entanto, Gervonta acabou violando os termos da sentença e teve que cumprir os 44 dias restantes na cadeia do condado. Enquanto sua vida fora do ringue enfrentava turbulências, Gervonta Davis continuava a brilhar dentro dele. Em outubro de 2020, ele desceu para a divisão Superpena, onde enfrentou Léo Santa Cruz, o mexicano apelidado de Terremoto. Santa Cruz era um adversário de respeito, com 4 títulos de campeão em diferentes momentos e um recorde impressionante de 37 vitórias e apenas uma derrota, que ele havia vingado. Para Gervonta, era o teste mais difícil de sua carreira até então. Ele nunca havia enfrentado alguém desse calibre. Em sua estreia no pay-per-view, Gervonta entrou no ringue com uma estratégia clara: misturar jabs precisos com contra-uppercuts, visando esgotar o tanque de gasolina de Santa Cruz desde o início. O mexicano, por sua vez, adotou uma abordagem paciente, esperando que Gervonta atacasse primeiro para então lançar seus próprios golpes. A luta foi intensa. Davis foi forçado a revidar com uppercuts, enquanto Santa Cruz respondia com combinações rápidas e eficientes de sua guarda apertada. No final do 6º round, Gervonta já estava com um olho inchado, mas isso não o impediu de colocar o queixo na linha e ir com tudo. Santa Cruz, por outro lado, gastou muita energia sob pressão e acabou ficando preso nas cordas por tempo demais. Foi então que Gervonta mudou de postura e acertou o nocaute mais frio de sua carreira. O golpe devastador deixou Santa Cruz inconsciente por vários minutos, mas felizmente ele acordou com um sorriso no rosto, mostrando resiliência mesmo na derrota. Após produzir o que muitos consideraram o nocaute do ano, Gervonta fez algo que raramente faz: deu crédito ao seu oponente. Ele reconheceu a coragem e a determinação de Santa Cruz, algo que mostrou um lado mais humilde do campeão, mesmo em meio a tanta glória. Em 2021, Gervonta Davis deu mais um passo ousado em sua carreira. Subiu para a divisão super leve e desafiou Mário Barrios pelo título da WBA. O jovem campeão, conhecido por seu soco poderoso, chegou à luta com um recorde impressionante: 26 vitórias e nenhuma derrota. Apesar de ser mais baixo que o adversário, Gervonta usou sua velocidade relâmpago e precisão cirúrgica para tocar Barrios com golpes certeiros. No 5º round, Tank começou a aumentar a pressão. Com ganchos de direita ao corpo e uppercuts de esquerda, ele encontrou brechas na defesa de Barrios. O campeão não viu o gancho de esquerda vindo e acabou indo à lona. Apesar de se levantar rapidamente, Barrios não conseguiu se livrar do ritmo imposto por Gervonta, que continuou o ataque implacável. Quando o 10º round chegou, Gervonta ouviu que estava perdendo nas cartas não oficiais. Isso foi o suficiente para ele aumentar a intensidade e buscar o nocaute. Com um uppercut de esquerda preciso, ele acertou o fígado de Barrios, que caiu e não conseguiu se levantar a tempo. Com essa vitória, Gervonta garantiu sua 25ª vitória profissional e conquistou um cinturão em sua 3ª classe de peso, consolidando-se como um dos lutadores mais versáteis e dominantes do boxe atual.
De volta à divisão leve, Gervonta Davis encarou Isaac Cruz, um lutador baixo, mas extremamente poderoso, conhecido como o Mike Tyson mexicano. Cruz pressionou Gervonta com ganchos pesados, tentando impor seu estilo agressivo. No entanto, Tank usou toda a sua experiência e habilidade de contra-ataque para controlar a luta, neutralizando os avanços do mexicano. No final, Gervonta saiu vitorioso por decisão unânime, marcando a primeira vez em 7 anos que uma de suas lutas foi decidida pelas cartas. Um raro momento para um lutador acostumado a nocautes rápidos. Já em 2022, Gervonta enfrentou Rolando Romero, um lutador invicto com um gancho de esquerda mortal. Romero chegou confiante, cheio de declarações ousadas antes da luta, mas Gervonta mostrou que a confiança nem sempre é suficiente. No 6º round, com um gancho de esquerda preciso, Tank colocou Romero no chão, garantindo mais um nocaute em sua carreira impressionante. A vitória reforçou ainda mais o status de Gervonta como um dos lutadores mais dominantes e temidos do boxe atual. Após se separar de Floyd Mayweather, Gervonta Davis continuou a brilhar no ringue, mas sua vida pessoal permaneceu cheia de altos e baixos. Em 2023, ele enfrentou 2 grandes desafios: Hector Garcia e Ryan Garcia, vencendo ambas as lutas por nocaute. A vitória sobre Ryan Garcia foi especialmente significativa, não apenas pelo nome do adversário, mas por solidificar Gervonta como uma das maiores estrelas do boxe atual. A luta foi um espetáculo, e o nocaute deixou claro que Tank está em outro nível. Aos 28 anos, Gervonta Tank Davis é uma das figuras mais dominantes e ao mesmo tempo controversas do esporte. Com um estilo de luta agressivo e um poder de nocaute devastador, ele continua a buscar os maiores desafios em sua carreira, sempre com o objetivo de provar que é um dos melhores de sua geração. Seja dentro ou fora do ringue, Gervonta sabe que todos os olhos estão sobre ele, e ele parece determinado a deixar um legado inquestionável no mundo do boxe. Além de suas habilidades impressionantes, Gervonta também carrega a responsabilidade de lidar com as expectativas dos fãs e a pressão de ser uma das principais atrações do esporte. Sua jornada não tem sido fácil, com desafios pessoais e profissionais, mas ele continua a superar obstáculos e a mostrar por que é considerado uma das estrelas mais brilhantes do boxe. O futuro de Tank promete lutas emocionantes, rivalidades épicas e, quem sabe, a consolidação definitiva como um dos grandes nomes da história do boxe.